Era esquisito, viu? Se um jogo qualquer no meio do campeonato terminasse empatado, teria decisão por pênaltis. E pra lembrar como o Corinthians se saiu naquela Copa União toda torta, já deixa o like aí, porque é aqui no Memória Fiel que o passado preto e branco ganha cores. O fato é que nos anos 80 o futebol brasileiro chegou ao auge da avacalhação no que diz respeito aos regulamentos dos campeonatos. Mudava tudo todo ano e toda hora surgia alguma coisa esquisita para tentar consertar um futebol pobre que não atraía o público. O Brasileirão ganhou então a irônica alcunha de Copa União para celebrar a união do Clube dos 13, que não eram 13 e que de unidos não tinham nada. E para a edição de 88, alguém lançou a seguinte ideia: para dar mais graça aos jogos e, quem sabe, encher os estádios, vamos fazer o seguinte: uma vitória vale 3 pontos, até então eram 2, o empate vale 1 e a derrota vale 0, mas com um detalhe: em caso de empate, os times disputam nos pênaltis um ponto extra. Bom, lógica no raciocínio até que tinha, mas o que era complicado naquela época é que eram campeonatos extensos, com um monte de times se classificando. Times ruins, jogos ruins, estádios vazios, só melhorava na fase final de mata-mata. E os pênaltis tentavam compensar essa falta de atratividade. E o Corinthians nessa história toda, hein? Bom, a gente tinha sido campeão paulista em julho de 88. Na teoria, o time viria forte para o brasileiro, mas na prática não foi nada disso. O técnico Jair Pereira foi demitido logo depois do título paulista, vai entender. Para o lugar dele, a diretoria trouxe o Carlos Alberto Torres. E embora a base do time fosse mais ou menos a mesma do Paulistão, a coisa simplesmente não virou. Olha, eram 2 grupos de 12 times. No primeiro turno, os times de um grupo jogavam com os times do outro grupo. E nesses 12 jogos, o Corinthians teve somente uma mísera vitória. Mas foram 5 empates. E por isso mesmo, o Timão usou e abusou do direito de disputar o ponto extra nos pênaltis. Então vamos dar um zoom nas cobranças de pênaltis desses 5 empates. Timão ganhou do Fluminense e da Portuguesa, mas perdeu do Atlético Paranaense, do Inter de Porto Alegre e do Goiás. No decorrer do primeiro turno, o Carlos Alberto Torres foi mandado embora. Para o lugar dele foi efetivado o José Carlos Fecina, que era auxiliar técnico. E não é que deu certo. No segundo turno, os times jogavam dentro do próprio grupo, e o Corinthians melhorou muito. Nesses 11 jogos foram 5 vitórias e 4 empates. Então vamos dar um zoom agora nesses 4 empates e continuar a contagem do resultado dos pênaltis. Mas olha, o último jogo tem uma curiosidade que você vai querer saber. Vamos lá então, nos pênaltis o Timão bateu o Grêmio e o Cruzeiro, e perdeu do Vasco, ou seja, até aqui 4 vitórias e 4 derrotas nos pênaltis. Ah, e antes de eu avançar na história, vou fazer um convite. Se inscreve aí no canal porque vale a pena. Toda semana tem vídeos, shorts e posts que são um túnel do tempo até o passado, seu e do Corinthians. Dito isso, vamos para a última decisão por pênaltis, que foi na última rodada contra o Guarani. A fórmula daquela Copa União era tão estapafúrdia que, dependendo da combinação de resultados, o Corinthians podia se classificar para a semifinal e ser rebaixado ao mesmo tempo. Ou seja, era matematicamente possível que um time fosse campeão brasileiro e fosse rebaixado no mesmo campeonato. Você consegue entender isso? Bom, no final o Corinthians empatou com o Guarani por 2-2 e não aconteceu nenhuma coisa nem a outra. Mas com o empate o jogo foi para os pênaltis e aí o Corinthians venceu. No final então, foram 9 empates disputados depois nos pênaltis naquela Copa União. O Timão venceu 5 e perdeu 4. Mas esses 5 pontos extras não foram suficientes para o time chegar à semifinal e o Bahia acabaria sendo campeão. Ninguém morreu de amores por aquela regra peculiar de pênaltis no Brasileirão de 88. Mas a Federação Paulista de Futebol gostou da ideia e decidiu fazer uma coisa parecida para o Paulistão de 89. A diferença é que a vitória valia 2 pontos e o empate valia 1 ponto desde que tivesse gols. Ou seja, se o jogo terminasse 0-0, daí sim haveria uma decisão por pênaltis. E só o time ganhador somaria 1 ponto. Ah, e teve mais uma modinha aí da Federação Paulista. Se um time vencesse marcando 3 ou mais gols, levaria 1 ponto extra, ou seja, a vitória valeria 3 pontos. Então, no Paulistão de 89, o Timão empatou 2 vezes por 0-0 e teve que decidir nos pênaltis. A primeira foi com o Botafogo de Ribeirão e a segunda foi com o Santos e o Timão venceu as 2.
Agora, se você for dar uma olhada na tabela, o Corinthians voltou a empatar por 0 a 0 com o próprio Santos na segunda fase do Paulistão, só que aí não teve decisão por pênaltis. Ué, por que não? Bom, aquilo tudo era tão insólito que os clubes convenceram a Federação Paulista a desistir daquelas esquisitices do regulamento. Cara, ficou mais simples, vitória vale 2, empate vale 1 e ponto final. E só pra não deixar você curioso, o Timão até que foi bem naquele Paulista, chegou à semifinal, mas aí deu um baita tropeço e caiu pro São José na semifinal, e depois o São José perderia do São Paulo na decisão.